Saudações, gente bonita, em Goiás, está um dia maravilhoso, olha, gente. Nossa senhora, fala sério. Está um dia maravilhoso, 6h30 da manhã, 21 graus, dá gosto da gente andar. As florzinhas já estão começando a florir. Tem que plantar mais algumas. Né? Isso aqui é cheio de flor, enfim. Vamos falar sobre algo que tá me parecendo, embora de uma certa obviedade e evidentemente relevância, está sendo ignorado, que é o seguinte: os Estados Unidos vão abandonar Israel na Chapada. E antes disso, ao que parece, o Irã, a China e a Rússia estão construindo uma espécie de pacto de Varsóvia euroasiático. Então isso muda tudo. Para a gente entender isso direitinho, nada melhor do que começar com um pouco de história de verdade. Vamos lá. منذ قرنين وأكثر والحركة الصهيونية المسيحية غير اليهودية ابتدأت قبل الصهاينة اليهود بالادعاء أنه فلسطين لا يوجد فيها أحد، شراذم بدو، شراذم فلاحين، لا يوجد شعب ولا يوجد حضارة، لا يوجد زراعة، والإزاء والأخبار أنه لا يوجد شيء في فلسطين يستحق الذكر. هذا سبق حتى مولد هرتزل هذا الكلام. On the 14th of May 1948, the day before the mandate ended, the head of the Jewish agency David Ben-Gurion proclaimed the establishment of the State of Israel. The new state incorporated 78% of mandatory Palestine. Over 700,000 Palestinians were forced from their homes and became refugees in neighboring countries. كانت محسوبة إنه فلسطين ما كانت فاضية. هذا كلام أنا بسميه بالخرافة. فلسطين كان فيها شعب نشيط، فعال، منتج، مفكر، مبدع، ووضع البنية التحتية مش بس بحيفا، بيافا، بعكا، بصفد، بطبرية، ببيسان، بالناصرة، ببير السبع، باللد، بالرملة، بالقدس، بغيرها من المدن الفلسطينية. كل هذه المؤسسات التي وضعها الإنسان الفلسطيني وأسسها، كل العمران الذي شيده الإنسان الفلسطيني، الحركة الصهيونية عملت حسابها. في حال ما أنه بتنفذ عملية التطهير العرقي وطرد السكان، كل هذه المنشآت ستعود بالفائدة على المهاجرين المستوطنين اليهود الذين وصلوا إلى هذه البلاد من كل أصقاع الدنيا. أنا أعطيك على سبيل المثال، في عام 48-49 عندما تمت عمليات التطهير العرقي من المدن المركزية، مباشرة بدأت قوافل وأسراب وسفن وطائرات من المهاجرين اليهود من مختلف أصقاع الدنيا بالوصول إلى فلسطين، ومباشرة تم توطينهم في البيوت والمساكن الفلسطينية. يعني لو ما كان هذا محسوب حسابه من قبل، يمكن كان بتواجه الحركة الصهيونية صعوبات في هذه العشرات الآلاف من المهاجرين. أين سيتم توطينهم؟ يعني أخذوا مدارس كاملة، مباني كاملة موجودة في القرى وفي المدن، وتم تحويلها لخدمة المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني هجر أهل البلد وورث البيارات والمصانع والبيوت والسيارات وعفش الناس اللي بالبيوت والحدائق والأوراق والسينمات والمسارح والبنوك، كل شيء، المقابر، المقدسات، المساجد، الكنائس، كليتها، وحولها تحت حكمه وسيطرته. رسم حدود من أول وجديد، وقرر أنه يجب أن يكون هناك انقطاع تام عن العالم العربي. كله مخطط له، مخطط لعملية السرقة، مخطط لعملية شرعنة السرقة. Então vejam bem, o que a gente tem aqui é colonialismo em pleno século XXI, na frente das câmeras de TV, mostrado para o mundo inteiro. Não é algo novo, é o que o Ocidente sempre fez. O que os ingleses e os americanos fizeram com a Palestina não tem nada de diferente
do que os ingleses fizeram com o Brasil ao roubar 2/3 da região de Pirara, que os ingleses fizeram com a Venezuela ao roubar a Guiana Essequiba, que os ingleses fizeram com a Holanda ao roubar a região de El Tigre, que os ingleses fizeram com a Argentina ao roubar as Malvinas, que os ingleses fizeram com os indígenas e os americanos fizeram com uma quantidade muito maior de indígenas ao roubar as terras deles, argumentando que elas não estavam sendo usadas, que elas não eram civilizadas, que era importante praticar a religião cristã. Veja, a justificativa ocidental de levar religião para roubar terra, roubar povos, destruir civilizações, roubo puro e simples. Porque vocês estão vendo os palestinos sendo roubados das casas deles. Mas imagina se houvesse televisão na época da colonização das Américas. Vocês veriam a extinção de mais de 1000 culturas, a extinção de bem mais de 1000 idiomas, a extinção de civilizações inteiras, astecas, maias, incas, tíbetas, o roubo de quantidades incomensuráveis de ouro e prata, a destruição de povos e de culturas milenares. Vocês veriam isso ao vivo. É que quando é contado nos livros de história, parece uma coisa tranquila. Mas foi numa escala incomparavelmente maior do que o que está acontecendo na Palestina. O que Gaza tem de moderno é que, rompendo o bloqueio da mídia, que sempre defendia Israel, não interessa o que Israel fizesse, rompendo o bloqueio da mídia, agora todo mundo vê ao vivo, na frente das câmeras de TV, compartilhado por redes sociais, por mídias sociais, o que os ingleses fizeram. Gente, até agora foram 6.000 crianças, né? 6.000 crianças, 11.000 pessoas no total. Sabe quantos foram os indígenas durante o colonialismo de europeus e norte-americanos? 100 milhões. Sabe quantos indianos morreram em 165 anos durante o colonialismo, imperialismo britânico de 1783 a 1948? Foram 300 milhões. 100 milhões na China, 100 milhões na África. Quantias incomparavelmente maiores, só que só está nos livros de história, em nota de rodapé. Não apareceu nas câmeras de TV, não foi compartilhado pelo Zap Zap. Agora o mundo inteiro está vendo. Essa é a grande diferença. Não dá para fazer aquela cumplicidade muda, silenciosa. Eu estava vendo o Tribunal Penal Internacional condenou a priori a Venezuela, que não reconhece o tribunal. Mas o que o Tribunal Penal Internacional fez contra o Estado de Israel? Nada. Não está falando absolutamente nada. O sistema ONU, todo ele é uma farsa. É uma farsa. Nenhuma solução vai vir da ONU. A ONU é a causa do problema. A ONU é parte inseparável do problema. Nenhuma solução vai vir do problema. Esse é o fato. Esse é o ponto. Perfeito? E mais uma vez, vamos colocar a história em perspectiva. O que está sendo feito por europeus e americanos de religião judaica, brancos, nas terras asiáticas que pertenciam aos palestinos, foi exatamente o que esse povo fez nas Américas, com a desculpa de levar Cristo e a Igreja Católica. Fez na América do Norte, com a desculpa dos protestantes puderem praticar a religião deles em paz, né? Vamos praticar em paz, vamos roubar terras que não nos pertencem, vamos destruir civilizações, vamos assassinar pessoas, vamos praticar em paz a nossa fé. A paz deles à custa da paz dos outros, à custa da vida dos outros. Não tem nada de novo que os sionistas estejam fazendo. Bom, o que eu estou fazendo é comendo amoras. Me gusta, dessa vez deu menos. Choveu e aí caíram quase todas. Mas voltando ao assunto. O fato é que não tem nada de novo. Nada de novo sobre a Terra. Na verdade, a escala, embora a gente ache aterrorizante, é mínima. Comparado com o que os proxies
dos americanos e dos europeus estão fazendo nesse exato momento na República Democrática do Congo. São 7 milhões de refugiados, 3 milhões e 900 mil mortes. E isso é mais um dos conflitos do Congo. Antes houve 3 guerras civis. E antes disso houve o genocídio, que matou 12 milhões de pessoas, perpetrado por Leopoldo II da Bélgica. Então, agora as pessoas estão vendo. Mas isso já foi feito quantas vezes pelo Ocidente? Com uma quantidade de roubo muito maior, com uma quantidade de vítima infinitamente maior. Perfeito? E é exatamente esse agora estão todos vendo que vai representar a ruína do Ocidente. É exatamente esse agora estão todos vendo que vai representar um perigo para Israel, para o Ocidente, que eles nunca tiveram. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Veja, parece que só agora os ocidentais entenderam que a gente está percebendo o quanto eles são hipócritas. A vida inteira do Ocidente se baseou na mentira, na enganação, na falsidade, na hipocrisia. Aquela coisa que Jesus tanto condenava, hipocrisia. E eles realmente estavam acreditando que ninguém percebia, certo? Mas agora, mais que nunca, não só essa hipocrisia está óbvia, como até eles estão sentindo, que a gente a percebe. E qualquer limpeza, e num sentido amplo, passa em primeiro lugar por trazer à luz os problemas. O finado Paulo Henrique Amorim dizia sempre que o melhor bactericida é o sol, a melhor arma contra baratas é o sol, a luz. Enquanto eles agem nas sombras, produzido pelo jogo de falsidades da imprensa ocidental, estava muito fácil para eles. É repetir o mantra, qual que é o mantra que os israelenses, que a gente sempre tem que lembrar, atacam como Estado, se defendem como religião. E eles usavam o mantra do nunca mais. Fomos vítimas do Holocausto. Não. Se eles tivessem sido vítimas do Holocausto, eles não estavam vivos. E o Holocausto foi cometido por europeus. Não foi por palestino, não foi por árabe, não foi por muçulmano. Foi por europeus cristãos. Certo? 6 milhões deles. Metade das vítimas no Congo foram 12 milhões. 6% das vítimas no continente africano, 6% das vítimas no continente americano, 6% das vítimas na China e 2% do total de vítimas na Índia. Europeus cometeram o Holocausto, não foram palestinos, não foram árabes, não foram muçulmanos. E as vítimas não foram eles. Eles são os algozes do povo palestino. Então essa conversinha de nunca mais e sei lá o que funcionou muito bem, enquanto a mídia tinha um controle absoluto da narrativa. Só que agora não tem mais. Perdendo o controle da narrativa, e aí o ponto que eu queria chegar, os Estados Unidos estão se colocando numa situação extremamente desconfortável. Porque o poder do dólar depende da capacidade de conseguir convencer os árabes a aceitar petróleo em troca daquela moeda que eles imprimem. E isso está acabando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O fato, isso vai ser a ruína tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa, é que os muçulmanos resolveram entrar na brincadeira de encarar o conflito como de natureza religiosa. Qual que é a diferença? Uma coisa é o Estado de Israel massacrar 8 milhões de palestinos. Outra é enfrentar 2 bilhões de muçulmanos. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. E mais, se unindo enquanto muçulmanos, eles conseguem impor derrotas muito duras ao Estado de Israel, aos Estados Unidos e ao Ocidente. Veja bem, os Emirados Árabes Unidos, é claro, né, que eles trabalham como próprios da Arábia Saudita.
estão iniciando um movimento para desdolarizar o comércio mundial de petróleo. E isso para os Estados Unidos será a ruína, porque a única utilidade prática desse pedaço de papel que os Estados Unidos imprimem é comprar petróleo. Os Emirados Árabes Unidos, cumprindo a promessa deles, feita a mando da Arábia Saudita, de que não vão mais vender petróleo em dólar, quebra os Estados Unidos. Certo? E essa é a tendência dos Estados Unidos. Para que serve a moeda deles? Não é lastreada em nada, nem em ouro, nem em produção, nem em nada. Qual que é a utilidade da moeda americana? Para que ela serve? O que ela representa? Ela representa ouro? Representa produção industrial? Não. Representa o poder militar e intimidatório dos Estados Unidos. Aceitam o dólar ou a gente vai atrás de vocês. O que os Emirados Árabes Unidos, a mão da Arábia Saudita, está dizendo? Não vamos aceitar o dólar. Vocês vão ficar sem petróleo. E quem quiser petróleo, nós venderemos de qualquer maneira, menos em dólar. E aí, o que vocês vão fazer? O mesmo que fizeram com o Afeganistão? O mesmo que estão fazendo na Ucrânia? Ou seja, perder? O poder militar, a capacidade intimidatória é a essência do poder ocidental. Não são os valores, não é a civilização superior. É a capacidade de intimidar pelo medo, pela tecnologia, pelo poder. Perdendo essas coisas, o Ocidente perde a capacidade de intimidar. Perdendo a capacidade de intimidar, camarada, já era. O que resta para eles? Nada. Só a ruína. Só a ruína. Vamos tentar ver a coisa dentro de um processo histórico. O Ocidente começa quando existe uma data, olha, é aleatória. Todas as datas, todas as escolhas são aleatórias. Mas a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415 é uma ótima data. Por quê? Até 1415, se tira a experiência curta e desastrosa das cruzadas, ou dos cavaleiros teutônicos tentando se expandir na direção leste, de modo geral, a Europa estava acuada. Ela era muito pobre. Na verdade, é importante a gente compreender o papel que a miséria da Europa teve. E foi importante. O que impediu os ricos reinos árabes do norte da África, os ricos reinos muçulmanos, turcos, mamelucos, persas, da Ásia, ou os povos que vinham da estepe asiática pela Rússia invadir a Europa? Não ter o que roubar. Você tem uma horda de, sei lá, 100, 200, 300 mil mongóis. Você vai invadir a Europa, troca de quê? Não tem nada. É um continente ruralizado e pobre. Você vai fazer o quê? Saquear um castelo? Uma imundície pobre daquela? Não rola, cara. Não rola, camarada. No máximo, para pegar escravos. Isso os vikings faziam. Pegar escravos, de modo geral. Compensava. Mas fora isso, não. A Europa era pobre, suja, feia. Não valia a pena. Certo? Só que num determinado momento, graças à chegada no continente europeu de avanços indianos, chineses, árabes, persas, houve uma mudança no paradigma tecnológico e os portugueses, que tinham um contato muito grande com o norte da África, com a Ásia, com todos os povos muçulmanos, ganharam, vamos dizer, tríceps, bíceps, musculatura para enfrentar os africanos muçulmanos. E aí eles conquistaram o Ceuta, a expansão europeia no oeste. No leste, isso começou mais cedo, não no século XV, no século XIV, né? Mas eles, recém-derrotados nas cruzadas, os cavaleiros teutônicos, germânicos, conquistaram a Prússia, que era um país báltico, os prussianos originalmente eram um povo báltico, de língua báltica, afim a letões e lituanos. Então conquistaram a Prússia, e a partir da Prússia começaram a invadir a Livônia. O objetivo era conquistar a Rússia.
Só que, graças às manobras muito inteligentes de Santo Alexander Nevsky, o herói nacional fundador da Rússia, eles foram detidos. Santo Alexander Nevsky preferiu pagar tributo aos mongóis do que ser convertido à força e ter a cultura destruída por católicos europeus. Então, no leste, eles não tinham mais como expandir. O Império Bizantino estava já em ruínas no século XIV, né? Não aguentava os ataques constantes de árabes, mamelucos, turcos. O leste, sob invasão constante dos canatos mongóis. Então não dava. O leste não dava. Então o caminho foi o sul. E surpreendentemente foi Portugal. Por quê? Portugal conseguiu uma inovação interessantíssima, que foi o Estado Nacional. Reúne o rei, a burguesia, implanta a Igreja Católica. Porque como assim implanta? Portugal não era católico? Não, nem a Espanha, nem o sul da França, Borgonha. Eram cristãos, mas não católicos. Praticavam um tipo de arianismo. Não é à toa que a formação do Estado Nacional francês teve um amplo apoio da Igreja Católica, porque Filipe Augusto avançou sobre as terras occitanas, que praticavam um tipo diferente de cristianismo, mas independente, na verdade totalmente independente da Igreja Romana. Em troca da submissão a Roma, Roma reconhece a suzerania, o poder de Filipe Augusto, como reconheceu a soberania dos reinos católicos do norte da Espanha, como reconheceu a suzerania de Afonso Henriques de Portugal, que em 1139 se torna o chefe do segundo Estado Nacional mais antigo da Europa. Repara, a Inglaterra surge em 1066, após a Batalha de Hastings. Então Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, funda o segundo Estado Nacional da Europa. Nesse contexto, Portugal é muito antigo, teve tempo, teve quase 300 anos para se organizar, para adquirir novas tecnologias, para reunir armas, recursos, mão de obra, né, soldados, e iniciar o seu processo expansionista. De certa forma, Guilherme Bastardo fez a mesma coisa, mas contra povos vizinhos, galeses, escoceses. Ele acaba com a civilização dos cúmbrios, né? Mas Portugal fez uma coisa diferente. Portugal avança sobre territórios de outro continente, de outra religião, toma o que não lhe pertence, e por motivo algum lhe pertencia. Então essa é a essência do Ocidente: tomar o que não lhe pertence, usurpar, roubar. Perfeito? Essa é a estratégia do Ocidente desde sempre, como eu disse no começo do vídeo. Então veja bem, o Ocidente sempre fez isso. A conquista das Américas com a justificativa religiosa católica, né? Mas destruindo as civilizações, roubando riquezas, escravizando as pessoas. Perfeito? Depois, a escravização das populações africanas. O processo imperialista e colonialista na Índia, na China, em todo o continente asiático. Na verdade, pouquíssimas nações escaparam de serem roubadas, usurpadas, colonizadas, massacradas, genocidadas pelos europeus. Na verdade, conta nos dedos de uma mão os países que escaparam: Arábia Saudita, Turquia, Tailândia e a China. Só esses 4 locais do planeta inteiro escaparam da Europa. E mesmo assim escaparam, né? A China, por exemplo, não foi colonizada, mas foi roubada, foi usurpada. Não foi colonizada ao custo de 100 milhões de vidas. 100 milhões de vidas humanas. Rebelião Taiping, Guerra dos Boxers, Primeira e Segunda Guerra do Ópio. Olha que loucura, cara. Os europeus obrigaram os chineses a consumirem drogas. Criaram um banco para negociar drogas, o HSBC, para que eles tivessem lucro, cara. E isso é o Ocidente, isso é o capitalismo mesmo. Não é à toa que o sionismo é de direita, tem que ser de direita. O Ocidente é capitalista, é o capitalismo.
Gente, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda. Pensa num bolo gostoso. Eu não sei se na terra de vocês tem um famoso engasga-gato. Bolo de fubá engasga-gato. Esse é um. Nossa, mas é bom. Eles hoje têm essas frescuras com bolo de fubá, cremoso, não sei o que. Bolo de fubá tem que ser feito de fubá. Esse é do bom. Dito isso, eu acho que fica muito claro algumas coisas. Porque os Estados Unidos defendem tanto o Estado de Israel, porque o Reino Unido defende tanto o Estado de Israel, porque a Europa, o Canadá, a Austrália defendem tanto o Estado de Israel. Não é por causa dos judeus. Eles são antissemitas. O Estado de Israel vai deixar de existir, mas o antissemitismo não vai. Eu tenho certeza quanto a isso. O antissemitismo não vai deixar de existir, pelo contrário, ele vai crescer. Perfeito? Isso que está sendo feito pelo Estado de Israel é um desserviço enorme a todos os judeus. Vamos relembrar que o projeto de criação do Estado de Israel é essencialmente antissemita. Por quê? Porque os europeus, a gente sempre deve lembrar, o Holocausto foi uma obra europeia, foi uma obra do Ocidente, foi uma obra cristã, certo? Os judeus que os europeus não conseguiram eliminar durante a Segunda Guerra Mundial, eles buscaram mandar para o projeto colonialista deles no sudoeste da Ásia. Então não é porque eles gostam de judeus. Eles não gostam. Eles são antissemitas. A defesa do Estado de Israel é uma defesa do colonialismo, é uma defesa do imperialismo, é uma defesa da própria natureza do Ocidente. Porque é isso que o Ocidente é. O judaísmo é só uma desculpa. Como o protestantismo, eles queriam praticar livremente a sua religião na América do Norte, né, nos Estados Unidos, os pais fundadores. Eles só queriam assassinar 20 milhões de pessoas, roubar tudo que eles tinham, todas as terras, para praticar livremente a visão deles de protestantismo. Assim como 80 milhões foram mortos por portugueses, principalmente espanhóis, entre outras coisas, com a justificativa de levar a palavra de Cristo. Então a religião é só uma desculpa. A religião é só uma desculpa. Não tem nada a ver com os judeus. Embora eles estejam pagando, e eles vão pagar ainda mais quando o Estado de Israel deixar de existir. Certo? Porque uma das consequências é o crescimento, já uma das consequências visíveis, já agora, é o crescimento do antissemitismo no mundo. A gente compreende muito bem que antissionismo não é antissemitismo. Mas o antissemitismo está crescendo muito, principalmente nas nações sionistas. Aonde o antissemitismo mais está crescendo? São nas nações sionistas. É na Europa, é nos Estados Unidos. Então dizer que isso é acidente não é acidente. Perfeito? E mais uma vez, não é pela religião que estão defendendo o Estado de Israel. Não é pela religião que o Ocidente avaliza tudo que Israel faz. Gente, quantas determinações da ONU o Estado de Israel já não descumpriu? 20, 30, 40, 60, 70? Estados Unidos nunca forçaram Israel a cumprir nenhuma determinação da ONU. Nunca. Jamais. Pelo contrário. Por quê? Porque não são os judeus. É o colonialismo, é o imperialismo. São os princípios mais caros da civilização ocidental, do capitalismo. Essa é a questão. Agora, por que tudo muda? Porque os russos perceberam, os iranianos perceberam, os chineses perceberam, e eles estão organizando uma espécie de pacto de Varsóvia da Eurásia. Mas não tem institucionalidade. Essa bobagem de institucionalidade verticalizada, um presidente, um vice, um chanceler, essa bobagem é coisa do Ocidente. Os asiáticos não precisam disso, não. Se a Rússia fala, se atacar o Irã, está nos atacando. Se a China fala, se atacar o Irã, está nos atacando. Se a China fala, a Rússia e nós temos uma parceria sem limites. Se a Rússia fala, a China é nossa parceira, junta, os três estão se defendendo. Os três formaram uma aliança. Só não foi institucionalizada ao bom e velho gosto ocidental. Mas eu digo uma coisa para vocês, se acostumem. O gosto ocidental já está obsoleto. Já é uma carapaça que não serve mais.
já é uma carcaça velha, já está apodrecendo. O novo vai surgir em cima dessas cinzas de uma suposta institucionalidade burocratizante, racional. Em cima disso que o novo vai surgir. Exatamente em cima disso. Então, assim, de um modo geral, a gente está vendo não só o nascimento de um novo mundo, de uma nova institucionalidade, mas a gente também está vendo a morte do velho. Certo? Não se engane. Como eu disse na live ontem, 2024 vai ser um ano tenso, porque é o que tudo indica, os europeus vão invadir a Ucrânia. E a Rússia já disse o que fará se isso acontecer. Como é provável que isso aconteça, também é provável que os russos reajam como eles disseram que vão reagir, com toda a energia que eles julguem necessária, de maneira rápida e avassaladora. Como o presidente Vladimir disse várias vezes, eles não vão ter nem tempo. Mísseis hipersônicos, para isso eles têm. Certo? Esse é o ponto. Eu creio que aquilo que o Ocidente não compreendeu, que os Estados Unidos simplesmente não entendem, que a Europa simplesmente não consegue aceitar, acho que ela não consegue nem visualizar, falta capacidade cognitiva para isso. Acho que a mesma coisa que valeu para os indígenas que viram as caravelas chegando e não as identificaram, vale para os europeus, que estão sendo atropelados pela locomotiva das mudanças e não estão conseguindo enxergar. Agora, eles enxergando ou não, eles aceitando ou não, o novo está vindo. E ele está vindo a galope. E o que tiver embaixo dele, como no caso do cavalo de Átila, não vai mais nascer. Perfeito? É isso, gente. Eu creio que 2024 será o ano da mudança.